Controlar o cronograma é o processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo. Seu principal benefício é manter a linha de base do cronograma atualizada ao longo de todo o projeto. Este processo é realizado ao longo do projeto. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do trabalho e ativos de processos organizacionais. E como saídas, nós temos as informações sobre o desempenho do trabalho, previsões do cronograma, solicitações de mudança e as atualizações do plano de gerenciamento de projeto e dos documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas neste processo incluem o plano de gerenciamento do cronograma, as linhas de base do cronograma, do escopo e de medição de desempenho. Exemplos de documentos que podem ser entrada tem-se registro das lições aprendidas, calendários do projeto, cronograma do projeto, calendários dos recursos e dados do cronograma. Já os componentes que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o plano de gerenciamento do cronograma, a linha de base do cronograma, a linha de base dos custos e a linha de base da medição do desempenho. Os documentos do projeto que podem ser atualizados incluem o registro de premissas, bases das estimativas, o registro das lições aprendidas, o cronograma do projeto, calendário dos recursos, registro dos riscos e dados do cronograma. Controlar os custos é o processo de monitoramento do andamento do projeto para a atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de custos. Seu principal benefício é manter a linha de base dos custos atualizada ao longo de todo o projeto. Ele é realizado ao longo do projeto e tem como entradas o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, requisitos de recursos financeiros do projeto, dados de desempenho do trabalho e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as informações sobre o desempenho do trabalho, previsões de custos, solicitações de mudança, as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas neste processo incluem o plano de gerenciamento dos custos, a linha de base dos custos, a linha de base de medição do desempenho. Um exemplo de um documento do projeto que pode ser entrada para este processo inclui o registro das lições aprendidas. Os componentes do plano de gerenciamento de projetos que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o plano de gerenciamento dos custos, linha de base dos custos e linha de base da medição do desempenho. Os documentos de projeto que podem ser atualizados incluem o registro de premissas, base das estimativas, estimativa de custo, registro das lições aprendidas e registro dos riscos. Controlar a qualidade é o processo de monitorar e registrar resultados da execução de atividades de gerenciamento da qualidade para avaliar o desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam às expectativas do cliente. Seu principal benefício é que verifica se as entregas e o trabalho do projeto cumprem os requisitos especificados pelas principais partes interessadas para a aceitação final. É realizado ao longo do projeto e tem como entradas o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, solicitações de mudanças aprovadas, entregas, dados de desempenho de trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, as medições de controle da qualidade, entregas verificadas, informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto e as atualizações de documentos do projeto. Um exemplo de componentes de plano de gerenciamento do projeto que pode ser uma entrada para este processo inclui o plano de gerenciamento da qualidade. Exemplos de documentos que podem ser entradas temos o registro das lições aprendidas, as métricas da qualidade e os documentos de teste e avaliação. Um componente do plano de gerenciamento de projeto que pode ser atualizado inclui o plano de gerenciamento da qualidade.
Os documentos de projeto que podem ser atualizados são o registro das questões, das lições aprendidas, dos riscos e os documentos de teste e avaliação. Controlar os recursos é o processo de garantir que os recursos físicos designados e alocados ao projeto estão disponíveis conforme planejado, bem como monitorar a utilização planejada versus utilização real de recursos e executar ação corretiva conforme necessário. Seu principal benefício é garantir que os recursos designados estejam disponíveis para o projeto na hora certa e no lugar certo, e sejam liberados quando não forem mais necessários. É realizado ao longo de todo o projeto. As entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do trabalho, acordos e ativos de processos organizacionais. E as saídas são as informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança e as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e de documentos do projeto. Um exemplo de componente do plano de gerenciamento do projeto que pode ser uma entrada para este processo inclui o plano de gerenciamento dos recursos. Exemplos de documentos que podem ser entradas, temos o registro das questões, das lições aprendidas, as designações de recursos físicos, cronograma do projeto, estrutura analítica dos recursos, requisitos dos recursos e registro dos riscos. E os componentes que podem ser atualizados incluem o plano de gerenciamento dos recursos e as linhas de base do cronograma e dos custos. Os documentos que podem ser atualizados neste processo incluem o registro de premissas das lições aprendidas e das questões, as designações de recursos físicos e a estrutura analítica dos recursos e registros dos riscos. Monitorar as comunicações é o processo de garantir que as necessidades de informação do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas. Seu principal benefício é o fluxo otimizado de informações conforme definido no plano de gerenciamento das comunicações e no plano de engajamento das partes interessadas. É realizado ao longo de todo o projeto. Suas entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança e as atualizações do plano de gerenciamento do projeto e de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas, temos os planos de gerenciamento dos recursos, das comunicações e de engajamento das partes interessadas. Como exemplos de documentos que servem como entradas, temos o registro das questões, das lições aprendidas e comunicações do projeto. Os componentes que podem ser atualizados incluem o plano de gerenciamento das comunicações e o plano de engajamento das partes interessadas. E os documentos que podem ser atualizados incluem os registros das questões, das lições aprendidas e das partes interessadas. Monitorar os riscos é o processo de monitorar a implementação dos planos acordados de resposta aos riscos, rastrear riscos identificados e identificar e analisar novos riscos, além de avaliar a eficácia do processo de risco ao longo do projeto. Seu principal benefício é que habilita decisões do projeto com base em informações atualizadas sobre a exposição ao risco geral de projeto e a riscos individuais do projeto. É realizado ao longo do projeto. Tem como entradas o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do trabalho, relatórios de desempenho do trabalho e como saídas temos as informações sobre o desempenho do trabalho, as solicitações de mudança, as atualizações do plano de gerenciamento de projetos, de documentos do projeto e de ativos de processos organizacionais. Um exemplo de componente do plano de gerenciamento do projeto que pode ser uma entrada para este processo inclui o plano de gerenciamento dos riscos. Exemplos de documentos que podem ser entradas têm-se registro das questões, das lições aprendidas, dos riscos e relatório de riscos.
Qualquer componente do plano de gerenciamento do projeto pode ser atualizado como resultado deste processo. Os documentos que podem ser atualizados incluem o registro de premissas, das questões, das lições aprendidas, dos riscos e o relatório de riscos. Controlar as aquisições é o processo de gerenciar relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato, fazer alterações e correções conforme apropriado e encerrar contratos. Seu principal benefício é que garante que o desempenho, tanto do vendedor quanto do comprador, cumpre os requisitos do projeto de acordo com os termos dos acordos legais. É realizado ao longo do projeto quando as aquisições estão ativas. Como entradas, temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, acordos, documentação de aquisições, solicitações de mudanças aprovadas, dados de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos encerrar as aquisições, informações sobre o desempenho do trabalho, as atualizações na documentação de aquisições, solicitações de mudança, as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, de documentos do projeto e de ativos de processos organizacionais. Exemplos de componentes que podem ser entradas para este processo incluem os planos de gerenciamento dos requisitos, dos riscos, das aquisições, de mudanças e linha de base do cronograma. Exemplos de documentos que podem ser entradas para este processo incluem registro de premissas, registro das lições aprendidas, lista de marcos, relatórios de qualidade, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, registro dos riscos e registro das partes interessadas. Os componentes que podem ser atualizados incluem plano de gerenciamento dos riscos e das aquisições e linha de base do cronograma e dos custos. Os documentos que podem ser atualizados incluem o registro das lições aprendidas, requisitos de recursos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, registro dos riscos e registro das partes interessadas. Monitorar o engajamento das partes interessadas é o processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e a adaptação de estratégias para engajar as partes interessadas através da modificação de planos e estratégias de engajamento. Seu principal benefício é que mantém ou incrementa a eficiência e eficácia das atividades de engajamento das partes interessadas à medida que o projeto se desenvolve e o seu ambiente muda. É realizado ao longo do projeto. Tem como entradas o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas temos informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto e as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes que podem ser entradas para este processo incluem os planos de gerenciamento dos recursos, das comunicações e das partes interessadas. E exemplos de documentos que podem ser entrada incluem registro das questões, das lições aprendidas, comunicações do projeto e registro dos riscos e das partes interessadas. Os componentes que podem ser atualizados incluem os planos de gerenciamento de recursos, das comunicações e de engajamento das partes interessadas. E os documentos que podem ser atualizados incluem os registros das questões, das lições aprendidas, dos riscos e das partes interessadas.